Olá, tudo bem? Hoje o programa Conexão Municípios tem como entrevistado o secretário de Finanças de Arapiraca, Lucas Leão, que é um estudioso da economia da capital alagoana do Agreste. E ele vai nos traçar hoje um perfil socioeconômico do arapiraquense e também da cidade de Arapiraca como um local para investimentos. É daqui a pouco, depois do intervalo. Como dissemos a vocês, o nosso entrevistado de hoje é o secretário de Finanças do município de Arapiraca, Lucas Leão, que na verdade é formado em tecnologia da informação, mas é um estudioso da economia, uma pessoa que tem um conhecimento profundo do perfil socioeconômico aqui de Arapiraca. Lucas, tudo bem? Tudo bem, Mozart. É um prazer tirar você lá do seu gabinete, que você é muito assediado por problemas. Já tirei você para dar um relax aqui, tomando um café Coringa, né? Mas é sempre... É da terra, é da gente, né? O Coringa, então claro, a gente não pode deixar de prestigiar o nosso café. Mas é sempre importante, a gente sempre separa um pouco do nosso tempo, até porque nós devemos satisfação ao cidadão e é sempre bom tá participando E também trazendo informações importantes. Eu convidei você, Lucas, porque a gente conversa muito, quando pode, né, quando dá tempo, nos cafés, no shopping, num lugar, no outro, e você, nessas conversas, me deu uma informação, me deu alguns dados que eu fiquei curioso, quero passar esses dados para o nosso telespectador. O arapiraquense hoje, qual é o perfil dele hoje, desse arapiraquense? Quem é ele? Qual é a idade média? Qual é o poder de compra dele hoje? Veja, o arapiraquense, Arapiraca, ela, nos últimos 20 anos, ela mudou de perfil. O perfil que nós tínhamos, aquele perfil da cidade que dependia da cultura do fumo, que dependia do agronegócio, hoje ela vê, nos últimos 20 anos, graças à infraestrutura que foi montada na cidade de Arapiraca, ela evoluiu para o comércio e serviços. Quer dizer, o campo veio para a cidade? Ou o campo continua no campo e o da cidade suplantou o serviço? Na verdade, a cidade avançou para o campo. Você pegar o nosso perímetro urbano, a gente expandiu. Ele foi ao campo. Ele foi ao campo. Hoje, áreas que eram rurais antigamente, hoje a gente já redefiniu o perímetro, já estão no perímetro urbano. Então, a Arapiraca cresceu e ela cresceu muito rapidamente. 20 anos parecem muitos anos, mas para o crescimento, para a ordem de crescimento de Arapiraca é algo fora do padrão. Mas esse crescimento começou com Célia Rocha? Sim. Em 96? Sim, começou com Célia Rocha. Começou com toda a captação de recursos para investimento em infraestrutura. Arapiraca tinha que mudar o perfil. Quando cheguei em Arapiraca, eu tinha 3 anos de idade. Eu conheci outra Arapiraca. A Arapiraca que tem hoje é uma Arapiraca completamente diferente da minha Arapiraca de infância. Hoje, quando a gente passa ali no Parque Ceci Cunha, no Bosque das Arapiracas, na minha época era uma zona... Perucaba, no Lago da Perucaba. Na minha época, aquele bosque e Parque Ceci Cunha, você tinha que passar com medo, porque era uma zona de depósitos, de animais. O Riacho Piauí era um depósito de lixo. Muito. Né? Eu morei num bairro que era o Alto do Cruzeiro, que tinha que para ir para o centro você tinha que cruzar o local, o Riacho Piauí. O Riacho Piauí. Hoje o Parque é o Parque Ceci Cunha. Nossa, que eu cheguei em 96 aqui, e aí eu, como sou um dos fundadores do Jornal Novo Nordeste, e aí, por exemplo, ali, o Lago da Perucaba era o açude do governo. Isso, terrível aquilo ali. Aí, como eu estava falando, minha mãe não me deixava sair à noite para ir para o centro, porque tinha que cruzar aquela área que era uma área altamente perigosa. Hoje a Arapiraca mudou muito. Então, assim, esse crescimento econômico de Arapiraca se deu muito pela infraestrutura, como qualquer outro município tem que fazer. O primeiro dever de casa é você preparar a infraestrutura. Não adianta querer trazer investidores para a cidade, para uma cidade que não tem estrutura para investimento. Verdade. Então, o primeiro passo, eu acho que o governo de Alagoas também hoje está sendo feliz com essa visão de estruturar o estado, de duplicar as rodovias, de de investir em redes de saneamento básico o estado afora, porque isso prepara o município, faz com que eles estejam aptos
a receber investimento. Tem que ter energia de qualidade, água energia boa, de qualidade, água boa. Vias de acesso boas. Vias de acesso boas e rede de tratamento de esgoto. Você vê como rede de tratamento de esgoto, que é um dos investimentos que a gente está fazendo aqui em Arapiraca, que a gestão de Luciano Barbosa, Célia Rocha tem investiram bastante. A rede de tratamento de esgoto, ela permite a verticalização da cidade. Olha o que é importante com a verticalização da cidade. Uma cidade, se ela só cresce horizontalmente, porque você não tem como crescer verticalmente, imagina um edifício com estações compactas de tratamento de esgoto. Não tem como. Não tem. Então, se você começa a expandir demais a cidade horizontalmente, você começa a ter dificuldades de coleta de lixo, dificuldade de iluminação pública. A logística é complicada. A logística da cidade começa a ficar complicada. O investimento de iluminação pública, que poderia atender 4, 5 edifícios com, sei lá, com 40, 50 apartamentos cada, ele vai atender uma rua que tem 1 quilômetro, 2 quilômetro, 2 de residências. Então você começa a ficar mais difícil e mais caro atender o cidadão. Então a verticalização, ela é importante, ela traz problemas, fluxo de veículos, isso aí tem que ser estudado. O espaço torna-se pequeno, o espaço torna-se pequeno, mas é mais fácil prover segurança pública, é mais fácil fazer iluminação. Centralizado mais, né? E, claro, é mais fácil fazer iluminação, é mais fácil cuidar da rede de esgoto, do fornecimento de água. Quem agradece é o Correio, né? Porque o carteiro anda ruas imensas em Arapiraca aqui para distribuir sua correspondência. E Arapiraca agora está fazendo, acho que dos investimentos que a prefeita considera dos mais importantes, que é a finalização do esgotamento sanitário de Arapiraca com a construção, que é o final, é quando a gente terminar de construir a estação de tratamento de esgoto e interligá-la na rede. Ela começou no início do governo dela, me parece, ou foi no ano passado? No governo, ano passado. Não, no governo de Luciano Barbosa já começou a fazer o esgotamento. Foi quando o governador Renan Filho assumiu, foi que assinou a ordem de serviço para o início da obra. Eu estou lembrado disso, ele veio aqui assinar essa OS, né? O esgotamento foram várias fases. Na gestão Luciano Barbosa foram construídos cerca de 70 quilômetros de rede de esgotamento. Célia Rocha já ampliou, a gente já deve estar na faixa dos 130 quilômetros de rede. É difícil fazer um trabalho numa cidade totalmente horizontalizada, né? Isso. E a estação de tratamento, que a estação de tratamento ela vai dar funcionamento a essa rede. Então, esses são investimentos que a gente chama de investimentos estruturantes. Esses investimentos realmente preparam a cidade para receber investimentos. Tanto que a gente recebeu, se pegar o call center agora que veio, o call center é um diferencial na cidade, ele emprega cerca de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas a um salário mínimo, a gente está falando de um giro de economia da ordem de 2,5 milhões de reais por mês, 2,5 milhões, 3 milhões, que são injetados diretamente na economia. Arapiraca foi a cidade que mais gerou emprego, a 7ª do nacional, no Brasil, que mais gerou emprego, é isso? Foi, a 4ª cidade. A 4ª cidade, em 2015. 2015, sim, de acordo com o CAGED. É o cadastro que gerencia o índice de... Esse índice de emprego no Brasil todo, índice de emprego no Brasil todo. Então, posto de trabalho em relação à carteira de trabalho assinadas e tal. Enfim, conseguimos chegar a esse nível. E você não consegue chegar... Era sétimo lugar, me parece, em 2013, com o último mandato do ex-prefeito Luciano Barbosa, agora vice-governador, subiu de 7 para 4. Quarto colocado em cidade que mais gera emprego no Brasil. No Brasil. Então, assim, é um índice nacional importante que coloca Arapiraca na vitrine dos investidores. Mas Arapiraca ainda nós temos, como toda cidade que cresce muito rápido, algumas coisas não acompanham esse crescimento. Uma das coisas nós fizemos o nosso trabalho de base, que foi preparar a infraestrutura, mas agora temos a segunda etapa. A segunda etapa é atrair empresas para que ela possa gerar renda, aumentar a renda per capita. Você falou que a maioria das pessoas que estão empregadas é salário mínimo. Isso é bom, isso é ruim para a economia? Isso é bom, porque você está com a maioria da população ganhando pelo menos um salário mínimo. Você tem ideia de números, quantos por cento dos que estão no mercado de trabalho ganham salário mínimo? É porque essa estatística ela não é exata. Nós precisamos fazer um estudo, que é como Arapiraca... Mais de 50%?
Mais de 50%. Mais de 50% com certeza vive de um salário mínimo em Arapiraca. Poder aquisitivo, então, é baixo? O poder aquisitivo é baixo. Você conversava ontem, eu digo a você, porque a gente estava conversando ontem em off, né? Estava conversando em off com o secretário, e ele me falava, olha, Arapiraca tem em torno de 80%, porque ele não quer afirmar, o número é complicado, eu sei que você trabalha muito sério com o número, mas então de 80% é salário mínimo, 20% não é salário, mas é uma diferença estúpida dos 20 para os 80. Esses 20 gastam aonde? Esses 20 você tem um perfil que hoje está mudando com a existência do shopping, com a existência de lojas. Está ficando mais aqui? Uma parte está ficando aqui, mas antes grande parte desse público terminava migrando para a capital. E para a cidade ficavam aqueles empreendimentos que atraíam esse público de classe C e D. Com a vinda uma das coisas que estão mudando o perfil de Arapiraca é a vinda das universidades. A Universidade Federal vinda para aqui, porque o que acontece? Imagine que você tem uma cidade... E quantas faculdades e universidades tem aqui em Arapiraca? Chega a 10? Deve ter mais que isso. Deve ter. Isso está mudando o perfil? Está mudando o perfil. Porque o que acontecia? Imagine que você vive na cidade, você tem uma família relativamente humilde, simples, e você vai estudar na capital, ou vai estudar em outro estado. Que era o que acontecia um tempo atrás, né? Claro. Quando as universidades não saíam da capital. Quando você se forma, a tendência é que você permaneça por lá. Poucos voltavam. Hoje você já tem um outro perfil, com a vinda da Universidade Federal para cá e a vinda de todas essas universidades particulares. Curso de medicina em Arapiraca. Então, com essa vinda, você gerou uma cidade capaz de absorver a formação. De ter um profissional capacitado, nível superior. Nível superior aqui, e que ele se formasse aqui e fixasse residência aqui, ou até aqueles que vêm de fora, que saem de cidades que tem o perfil como tinha Arapiraca antes, vêm para aqui e aqui ficam. E isso eleva o poder aquisitivo, no médio e longo prazo, vai elevar o poder aquisitivo do arapiraquense. Essa evolução vai permitindo que empresas de maior porte se fixem em Arapiraca. Porque quando você tem um poder aquisitivo na faixa C e D, você começa a trazer, a gente começa a atrair para cá investimentos compatíveis com esse padrão, com esse consumidor. Daí a gente tem lojas de departamento, você não vai ter aquelas lojas classe A e B. As grifes? As grifes. Que elas terminam, cujo faturamento é maior, a margem de lucro é maior. Então você também precisa atrair para o município empresas que permitam que aumente a renda, porque essas per capita do Arapiraquense, que hoje ela é mediana, não é A, é B, chega não a B. Não é A, mas com uma ascensão. A gente está em curva de ascensão. Isso tem um prazo para que essa migração aconteça, 10 anos, 5 anos? Em geral, esse tipo de variação acontece com uma geração. Uma geração, você tem na ordem de 20 anos aí, com uma geração para que ela tenha estudado aqui, ela comece a gerar patrimônio aqui, trabalhar, ter renda e gerar patrimônio na cidade. Então isso vai mudar o perfil, principalmente quando a Arapiraca se verticalizar. Quando a gente terminar essa rede de saneamento básico e tratamento de esgoto, você vai ter uma cidade verticalizada. Eu vou pedir a você um tempo agora, vamos para o intervalo, e é isso que eu vou conversar com você. As obras que vão viabilizar a mudança, né, do perfil socioeconômico de Arapiraca, com investimentos importantes. Daqui a pouco, depois do intervalo. O Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento de Iluminação Pública, SIGIP, surgiu da necessidade que os municípios alagoanos têm em gerir a iluminação pública, bem como ter controle sobre o consumo de energia elétrica nos prédios públicos pertencentes aos municípios. No SIGIP, os municípios consorciados encontram suporte técnico, equipamentos, consultoria e capacitação para atender às suas necessidades. O SIGIP ampliou também seu leque de ações e hoje realiza também consultas nos serviços de água e esgoto. SIGIP. Eficiência é a nossa meta. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece.
com aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, conhecido como Hospital Regional, é referência no atendimento médico no Agreste, com 50 anos prestando bons serviços à população. Com mais de 500 colaboradores especializados, clínica cirúrgica, clínica médica, pediatria e obstetrícia. O hospital conta com 5 salas cirúrgicas e UTI neonatal. Hospital Regional de Arapiraca, uma entidade filantrópica a serviço de sua saúde. Rua São Francisco 154, Centro de Arapiraca. Fone 3522-1797. Hotel Sol Nascente, a melhor opção de hospedagem no Agreste Alagoano. Aqui você encontra um oásis para descansar e repor suas energias. O Hotel Sol Nascente possui apartamentos confortáveis, sauna, ampla piscina, bar, lanchonete e academia, além de um auditório para 150 pessoas. O Hotel Sol Nascente oferece ainda um delicioso café da manhã regional. Hotel Sol Nascente, conforto e segurança em Arapiraca. Mar azul, coqueiros balançando ao vento e uma linda pousada com piscina e café da manhã delicioso. Apartamentos confortáveis, além de suítes master com tudo que você tem direito. Assim, é a Humaitá Pousada, localizada em Japaratinga, no povoado de Barreiras do Boqueirão. Um paraíso! Humaitá Pousada oferece também aos hóspedes um cardápio diferenciado, além de drinks especiais. Humaitá Pousada, a melhor parte da viagem. Reservas 3297-1378 e 8878-5744 ou pelo e-mail humaitá@humaitapousada.com.br. Alagoas não é só praia. Nosso sertão tem lugares lindíssimos e opções confortáveis de hospedagem. A agência de turismo Pioneiro é a única especializada nos roteiros de nosso sertão. Venha conhecer os cânions do Rio São Francisco, sítios arqueológicos, museus do sertão, o Mirante do Talhado, usina de Anjinguinho, show da natureza e as cidades de Piranhas, Água Branca, Paulo Afonso e Delmiro Gouveia. Agência de Viagens O Pioneiro, uma história bem presente. Telefone 8884-4223 e 9919-6060. Pousada Coqueiro Verde, a extensão de sua casa em uma das praias mais lindas do Brasil, Japaratinga. Na Pousada Coqueiro Verde, os apartamentos ficam de frente para a praia, alguns com piscina de hidromassagem para você esquecer o estresse. O café da manhã traz no cardápio a regionalidade. A Pousada Coqueiro Verde fica no centro de Japaratinga, com tudo pertinho, onde você pode passear pelas praias e ruas da tranquila Japaratinga. Pousada Coqueiro Verde, a sua Praia dos Encantos. Faça já sua reserva pelo telefone 3297-1447. E-mail reservas@pousadacoqueiroverde.com. Barulho do rio correndo entre as pedras. Natureza bem pertinho e pássaros cantando. Assim é a Pousada Porto de Piranhas, de frente para o Velho Chico. Na Pousada Porto de Piranhas, você tem apartamentos confortáveis e um café da manhã, de dar água na boca. Pousada Porto de Piranhas recebe você na cidade Lapinha do Sertão, onde existem atrativos como o Museu do Sertão, a Velha Maria Fumaça e passeios pelo Rio São Francisco e animada noite no Centro Gastronômico. Pousada Porto de Piranhas, a pousada de charme do Velho Chico. Reservas pelo telefone 3686-3341 e 98884-1600. E-mail reservas@pousadaportodepiranhas.com.br.
Seuni. Há 15 anos, seu futuro começa aqui. Venha para a faculdade que tem uma completa estrutura física e acadêmica e o melhor corpo docente do estado. Na Seuni você encontrará as maiores oportunidades para construir um futuro de sucesso. Com cursos que você conhece e aprova: Direito, Enfermagem, Ciências Contábeis e Administração. Faculdade Seuni. Há 15 anos, seu futuro começa aqui. Isso não foi planejado. Isto foi planejado. Chegar atrasado no trabalho, perder a hora da escola das crianças. Xiii, isso não foi planejado. Mobilidade, segurança 24 horas, escolas, hospital, 2 faculdades, tudo perto de você. Isto sim foi planejado. Perucaba Bairro Planejado. Viver onde tudo é planejado faz toda a diferença. O Reserva Perucaba está pronto para construir. Clube completo com piscinas, academia, salão de festas, a vista mais bonita de Arapiraca. Venha conhecer. Perucaba Bairro Planejado. Viver onde tudo é planejado faz toda a diferença. Vendas Urbis Perucaba, 3539-2104. E voltamos nesse bloco conversando ainda com o secretário de Finanças de Arapiraca, o Lucas Leão, que é uma pessoa muito assim, tem um conhecimento profundo da economia aqui da região, é um estudioso, né, um autodidata também, e ele tem aqui um diagnóstico. Para você que quer investir também em Arapiraca, que está interessado no assunto, para você que é economista também, o assunto é o perfil socioeconômico do arapiraquense atualmente. Lucas, a gente estava conversando num bloco anterior que essas obras de investimento que vão ser feitas aqui em Arapiraca, a princípio é de 80 milhões, mas você já falou mais de 100 milhões. São 119, que a previsão... Que para conseguir esse dinheiro, você vai explicar. Repare bem vocês aí. Arapiraca, ela foi contemplada com um certo recurso federal, mas para ter acesso a esse recurso, eu preciso o quê? Contrapartida. E para conseguir essa contrapartida, como é que vocês fizeram? Aí com essa crise econômica, onde reservas financeiras para os municípios, até a economia básica do município está dificultada, digamos assim, a gente partiu para... avaliamos quais os terrenos públicos que nós tínhamos e resolvemos leiloar uma parte dos terrenos públicos para garantir a contrapartida e receber... É uma ideia nova, né? O gestor aí sem recurso, tem dinheiro, tem orçamento, tem destinação de verba federal, mas não tem acesso porque não tem contrapartida. Está aqui uma novidade, você tem um bem público que não está sendo utilizado, leiloou. Leiloou, você consegue contrapartida e viabiliza esse recurso. Vamos leiloar. Isso garante o patrimônio do município, claro que com a vinda do recurso federal, e somado com o recurso que você obtiver no leilão, você está ampliando o patrimônio do município. Então, assim, a questão do patrimônio fica preservada. E daí vem a questão das benfeitorias, aí vem as obras. Por que isso é tão importante? A obra federal, Mozart, tem um detalhe. Além de você perder, se você não dá a contrapartida de uma obra que já iniciou, como é o nosso caso aqui do esgotamento sanitário, de pavimentação de ruas, que você já executou uma parte das obras, que você não dá a contrapartida, inviabiliza que o recurso federal venha. E o recurso não vindo ainda traz um problema futuro. Imagine você que o governo, a obra não vai terminar. Se não veio o recurso federal, você não deu a contrapartida, a obra não termina. No futuro ainda teríamos problema em provavelmente sermos solicitados a devolver o recurso que já veio. Como é que você vai desmanchar uma rede de esgoto para devolver o dinheiro? Não tem como, né, Lucas? Não tem como. Tem que dar continuidade. Começou, tem que terminar. Então, com o governo, essa mudança agora iminente no país, o governo Temer deu um corte violento. Mas ele liberou mais recursos. Nos últimos 2 meses ele... Tinha muita coisa contingenciada lá. Contingenciada, principalmente as obras em andamento. As obras federais em andamento. Então ele liberou em 2 meses o que... Estou surpreso com essa informação. Ele liberou em 2 meses o que Dilma não liberou em 5, 6. Então, o ano, desde quando ele assumiu, ele já liberou mais recursos do que o que a Dilma tinha liberado no mesmo ano. Isso é boa. Então, essa aceleração... Qual é o valor liberado para Arapiraca? Você quer revelar? Pode revelar? Não, até o final do ano nós vamos ter na ordem previsto até 80 milhões liberados. Até o final de 2016? 2016. Se o fluxo de recurso federal
permanecer. Isso já está rubricado para Arapiraca? Sim, rubricado para Arapiraca, garantido para Arapiraca. Contrato assinado, muitos já com licitações até prontas, a maioria com obras em andamento, como é o caso do esgotamento sanitário, coisas que a gente não pode parar. A gente realmente não pode parar. Não é uma decisão fácil, porque traz a controvérsia, porque é um ano eleitoral. É um ano eleitoral. Tem muita gente que quer dar proveito disso. Está dizendo até que vai ser feito venda a preço de banana. Olha, eu acho que a banana está tão cara, com feijão, mas o leilão, ele começa um preço justo. Isso, e vai subindo mais. E vai subindo. O próprio preço, o próprio mercado equilibra o preço. Embora nós tenhamos sido extremamente criteriosos com a avaliação dos terrenos. Nós somos criteriosos, a gente solicitou orientação do próprio Ministério Público. Vão ser feitos quando? Vão ser feitos em 15 de agosto. O leilão está marcado para 15 de agosto. Estamos perto. Está perto. Porque nós temos que... Aí falam de velocidade, não, nós temos que ser ágeis. Nós não podemos ficar sentados na cadeira esperando que o recurso... Ficaram 5 meses esperando a Dilma liberar o dinheiro, não liberou? Se o Temer liberou, vamos aproveitar. Isso, quando ele liberou, acendeu a luz vermelha para nós. Poxa, agora e as contrapartidas? Como é que a gente vai fazer se o fluxo de... Essa ideia é sua? Do grupo político. Lucas é um executivo disputado, viu? Nós somos um grupo político. Então todas as decisões são tomadas em conjunto. A prefeitura termina sendo a harmonia da gestão é muito boa. Mas a ideia chegou no momento certo, né? É verdade. Isso tinha que chegar agora. Algum outro município do estado de Alagoas ou do Nordeste usou, além do governo federal, que você me falou que o governo federal já utilizou essa forma de captar recursos? O governo de Minas, na verdade, a economia brasileira, ela vai ter que migrar para isso. A gente vai passar por uma migração para um estado mínimo. Vai ser necessário. O estado hoje ele é muito grande, a máquina é muito pesada. Então, tem muito agregado, né? O governo federal, que tem as estatais, aos poucos ele vai ter que se desfazer das estatais, porque não é o objetivo do governo administrar as estatais. Então, com o tempo, ele vai ter que fazer isso. Como ele também vai se livrar de bens que não agregam para a população. Tem que enxugar o Estado. Tem que enxugar o Estado. Quem não enxugar o Estado não vai conseguir gerenciá-lo. Tem que terceirizar e privatizar. O caminho da privatização é um desses. As estradas deverá ser. Mas, Juca, me diga assim, continuando sobre esses investimentos, você falou em centro de convenções. Sim. É importante esse equipamento. Sim, claro. O centro de convenções vai permitir que nós sejamos um polo turístico. Ou seja, nós vamos começar a trazer congressos, vamos beneficiar a rede hoteleira, vamos beneficiar o comércio, vamos beneficiar a rede de restaurantes. Vem aí um aeroporto já agregado com o centro de convenções. Está garantido o aeroporto, que houve um corte aí, está garantido. A informação é essa, o ministro Maurício Quintela o nosso aeroporto de Arapiraca? A prefeita Célia Rocha teve em Brasília, também garantiu já com a nossa base parlamentar que o aeroporto virá. Então, tudo isso vai contribuir para que Arapiraca comece a mudar esse perfil socioeconômico. Nós vamos ter uma classe, a tendência é que nós tenhamos uma classe C e B. Migrando, quem está na C, migrando para B. A A continua aqueles 20%? Não chega a 20% na A. Você tem 20% que não está na classe de salário mínimo. Mas a A ela é como no Brasil, ela é uma concentração. O Brasil é o shopping assim. Foi um investimento que está tentando trazer essa classe A, que só gastava lá em Maceió ou em Recife, né? Isso. O shopping está no caminho certo, tem que esperar mais um pouco para poder colher frutos? O shopping aqui em Arapiraca, acredito que ele vai ter que aos poucos ir se reinventando e se adequando. Ele vai crescer à medida que o poder aquisitivo da cidade cresça. Ele vai trazer lojas vai ter que trazer lojas com um perfil que absorva o perfil econômico do cliente. Então, assim, em geral, a cidade ela vem se moldando a esse novo perfil econômico. E isso demanda muito do setor público. O setor público, em cidades como Arapiraca, o setor público ele é decisivo nas suas inserções. Quando a gente faz uma inserção, como por exemplo o frigorífico de Arapiraca, ele foi imagine. Que é um dos mais modernos do estado. É um dos mais modernos do estado. Imagine uma cidade como Arapiraca
se não há a intervenção do Estado, dando aquele pontapé inicial, fazendo aquela construção e abrindo uma concessão, se do nada alguém viria para cá montar esse frigorífico do zero. Então, às vezes o Estado tem que intervir, o Estado não deve continuar na gestão. O Estado não deve... Eu sou mediador. Mediador e incentivador. Ele dá o pontapé inicial, ele faz aquela inserção econômica e faz uma concessão. A vinda do frigorífico tem até uns embates, umas questões os machantes, né? Problemas bem domésticos, né? Mas foi resolvido, né? Também. Foi resolvido. É uma mudança de cultura. A mudança de cultura é difícil, complicado. Porque Arapiraca, como saiu na frente nessa questão do frigorífico, ela também saiu na frente no enfrentamento dos problemas advindos dessa nova visão. Imagine uma visão que era completamente inadequada, como os antigos matadouros públicos, que ainda são a maioria. Matadouros é o nome certo. Matadouros públicos, totalmente subsidiados pelo Estado. E não é função do Estado? Não é função do poder público gerenciar abate de animais? Não deveria. Quando as pessoas ganham dinheiro com isso? Isso, não deveria ser função do Estado. Mas o Estado também não... Assumiu. Nós não poderíamos, nós precisávamos dar o pontapé inicial. Então, o nosso grupo sempre foi muito visionário, nosso grupo político no investimento na cidade. Então, nós investimos, vamos precisar de um matador, vamos precisar de um frigorífico, vamos fazer um investimento inicial, mas vamos partir para um modelo de terceirização. Vamos entregar a iniciativa privada para que a iniciativa privada gerencie. Então, nós optamos aqui pelo modelo de concessão pública. Nós poderíamos ter optado pelo modelo de privatização, mas optamos pelo modelo de concessão para que nós tivéssemos, em algum momento, a capacidade de gerenciar esse estágio intermediário entre o usuário que está acostumado ao subsídio do setor público e ele vai passar à iniciativa privada. Eu sou um forte defensor, acho que já deu para notar, do Estado mínimo. Você não tem medo de dizer que a palavra é privatização. Esse termo deixa muita gente assim. Agora, eu digo muito ganhou um sentido pejorativo, mas que a pessoa não entende que a telefonia no Brasil melhorou muito depois da privatização. Mas veja, da privatização. Porque a privatização, ela tem a privatização e tem a concessão, que tem um modelo mais brando. Quanto a qual é o modelo adequado, se privatização ou concessão, eu deixo para os estudiosos da área. Mas o que eu defendo é que o Estado seja mínimo. Agora, eu acredito que o Estado só pode ser mínimo com imposto mínimo. Você não pode atribuir a conta ao cidadão. Quando a gente privatiza alguma coisa ou a gente dá a concessão de alguma coisa, como por exemplo as rodovias, quando a gente dá a conta de um pedágio para o usuário pagar, a gente tem que haver uma reforma tributária que minimize a carga tributária para o cidadão, porque aquela estrada foi construída com dinheiro público. Depois foi de certa forma concedida para exploração comercial. Mesmo que a concessão seja com outorga, ou seja, que quem ganhe pague ao Estado pelo investimento do Estado. Mas a questão não é essa, a questão é que o cidadão passa a ter um custo. Na estrada ele passa a pagar um pedágio que ele não pagava antes. Isso aumenta o custo de vida. Aumenta o custo de vida. Então, o Estado vai ter que se reinventar, e é um dos grandes desafios aí do novo governo, do Michel Temer, em fazer a reforma tributária, diminuir a carga tributária do Brasil para que a gente... Mas ele está no sentido contrário, você está falando de diminuir, o Temer só fala em aumentar. Veja, ele está falando em aumentar. CPMF está na pauta. Veja, mas você vai passar por um período de transição. Em algum momento o Estado, imagine que o governo está trocando o pneu do carro com o carro andando. O carro não pode parar. A gente não pode parar tudo, redefinir e continuar andando. Tem que ir. Então, em algum momento ele vai aumentar, mas ele tem que ter na linha do horizonte uma redução. E essa redução vai permitir que a gente retire o chamado custo Brasil, que é o que inviabiliza cidades de pequeno porte também. Esse custo Brasil? Esse custo Brasil. Hoje o custo Brasil, você tem ideia, eu acredito muito que a economia tenda a melhorar nos próximos meses. É isso que eu quero perguntar a você. Falou em futuro.
Célia Rocha, a prefeita Célia Rocha, uma pessoa que tem história aqui em Arapiraca, tem história no Agreste, em Alagoas, uma mulher guerreira que chegou em 96 como prefeita, era vereadora. E a história de Arapiraca, eu vou dizer a você, eu conheci Arapiraca antes e depois de Célia. E a história se divide nesse marco, antes e depois de Célia Rocha, passando por Luciano Barbosa. Eu te pergunto, qual é a perspectiva para a nossa Arapiraca até o final do ano, final do governo de Célia, e para quem vai assumir em 2017? Nós temos até o final do ano ainda um período muito difícil para atravessarmos, porque a economia do Brasil, embora esteja começando a dar sinais de melhora, eu estava vendo que o IPCA desse mês foi 0,35. Então a gente já está começando a dar sinais de controle da inflação. Porque o investimento, ele não saiu, o dinheiro não saiu do Brasil. O dinheiro está aqui. Imagine que você tinha ninguém tirou o dinheiro do Brasil porque quem estava com o dinheiro em real não ia converter em dólar com um dólar a R$4. O dólar, ele tem que ter um ponto de equilíbrio. Ao passo que os exportadores preferem um dólar mais alto, porque o produto dele vai ficar mais atrativo, porque se o dólar tiver num patamar mais baixo, aí pesa o custo Brasil. Nós não podemos competir de igual. Somos exportadores, né? Mas exportadores, a gente não consegue ser exportador de igual para igual, porque a gente tem um custo operacional, o custo do Brasil é muito alto. Muito alto. Precisa se enxugar. Precisa se enxugar. Então os exportadores, eles querem que o dólar fique mais alto, porque o dólar mais alto torna o produto deles mais atrativo, porque absorve o custo Brasil. Então, o novo presidente do Banco Central, ele tem uma política de não intervenção. Nota-se que o dólar está caindo. Então, aquele valor do dólar... Isso quer dizer que o mercado está acreditando na economia brasileira. O mercado está acreditando na economia brasileira. Isso é um bom sinal. Mas é um sinal que ele vai refletir nas contas públicas. Veja que a conta pública, ela está no fim da cadeia. Você precisa ter o consumo paga os impostos e os impostos geram arrecadação. Então, a gente está no fim. Se não há movimento econômico, como hoje a economia está com uma estagnação, praticamente estagnada, nós temos uma dificuldade de arrecadação muito grande e isso se reflete. Imagine você passar de um ano para outro, você está passando de 2015 para 2016, você está com o mesmo nível de FPM, só que você teve uma inflação de 10% no período. Todas as suas contas aumentaram 10%. Capacidade de investimento é zero. Capacidade negativa, na verdade. Capacidade né? de investimento zero. E a questão do funcionalismo, ele traz para nós uma dificuldade adicional, porque as empresas, em geral, elas têm a capacidade de enxugamento dos seus quadros para equilibrar despesa e receita. E já os estados e municípios, eles têm essa dificuldade porque com a estabilidade do servidor é necessário que a gente mantenha aquele investimento fixo ou crescente de folha de pagamento. Isso traz para nós uma dificuldade e um desafio muito grande para o nosso governo. Mas você falou agora sobre Célia. Até o final do ano, qual é o cenário, como é que Célia entrega essa prefeitura, esse município? Nós vamos passar esse município, primeiro, numa revolução que foi feita em Arapiraca nos últimos 20 anos. Então, nós vamos entregar esse município em termos de infraestrutura e de preparação para esse crescimento, tanto para a verticalização da cidade quanto para a chegada dessas empresas, uma vez que agora a gente começa a ter mão de obra qualificada também através das universidades. Nós vamos entregar a cidade com um potencial de crescimento enorme. Quanto às contas públicas, nós vamos sobreviver. Porque hoje o pacto federativo é muito cruel com os municípios. Dá para nós muitas atribuições, no entanto, os recursos ficam com 60% da arrecadação de tributos fica com o governo federal, que não tem obrigações de mínimo constitucional com saúde, com educação, esse tipo de coisa, enquanto nós temos aqui na ponta. Então, o município é o que está mais perto do cidadão, é o que é mais exigido. Onde a porta do prefeito que
cidadão bate, não é na porta do governador nem do presidente da República. Isso, ele está aqui próximo da gente. No entanto, nós temos a menor parcela do bolo tributário. Então, isso vai ter que ser revisto. É urgente que se Está na pauta isso do governo federal? A revisão do Pacto Federativo, sim. Outra perspectiva para o próximo governo, que talvez amenize as contas públicas dos municípios, é essa revisão da questão do ISS. Nós temos hoje uma lei, toda a parte de alíquotas de ISS, elas são regulamentadas por uma lei complementar, que é a 116 de 2003. Essa lei complementar, ela define quais as atividades cujo tributo tem que ser recolhido no município onde se presta o serviço, separa lá alguns incisos, onde o município... Algumas atividades o tributo tem que ser recolhido no município, as outras atividades o tributo é recolhido na sede da empresa. No município sede da empresa. Há um projeto de lei que já passou pela Câmara e hoje está no Senado, e eu acho que tem que ser a maior pauta de reivindicação dos prefeitos hoje, destravar esse processo, que ele transforma o local da arrecadação do ISS, o endereço do tomador. Do tomador? Do tomador do serviço. A pessoa que contrata o serviço. Onde ele passa, o cartão de crédito. O cartão de crédito hoje termina indo todo o recurso para os turistas viajam para Maragogi, para Maceió, passam o cartão, mas aquele serviço, aquele imposto que é arrecadado com esse serviço, é acreditado em paraísos fiscais lá em São Paulo. Paraísos fiscais lá em São Paulo. Isso vale para cartão de crédito, isso vale para leasing, financiamento de veículos. É um serviço financeiro, mas vai para o paraíso fiscal. Mas isso tem uma aceitação, porque a bancada paulista é muito forte, né? Como é que está isso aí? Você tem acompanhado isso dentro do... Sim, tem um lobby muito forte lá em Brasília que tenta impedir que isso aconteça, mas a maioria dos municípios vai terminar vencendo. Você veja que não tem nada mais complexo do que a questão dos royalties de petróleo. Em termos de Congresso, os royalties de petróleo passaram. Hoje ele está preso no Supremo, mas em termos de Congresso... Já foi aprovado. Foi aprovado. Agora, você falou prioridade dos prefeitos. Os prefeitos estão brigando aí por 1%. É muita coisa para brigar. Qual é a prioridade? Ir atrás de um projeto desse, onde vai ter uma partilha muito mais do Nordeste, principalmente, ou atrás de 1% ainda? Com certeza. A luta maior deveria ser pela mudança das regras de tributação em relação aos serviços. Isso deveria ser a maior pauta dos prefeitos e vai ficar, acredito que agora no mandato de Célia é impossível que aconteça algum... Ano eleitoral, que a bancada não vai andar, as bancadas do parlamento não vai... Mas hoje está no Senado. Então, assim, é uma das reivindicações que tem que ser mais importantes para essa mudança do serviço tomado lá onde é prestado o serviço. Onde é prestado o serviço. Porque, embora a Constituição diga a regra é onde o ISS é cobrado no local da prestação de serviço. Mas quando você vai para a lei complementar não fala bem isso. Ela separa um grupo de atividades onde isso acontece e a grande maioria fica fora. Então, as empresas tendem a migrar para paraísos fiscais, para onde a alíquota do tributo é menor. Nosso tempo é pequeno, Lucas, mas eu quero dizer o seguinte, então, até o final, a Célia vai preparar um município e deixar ele em condições para quem assumir numa situação muito melhor que ela pegou. Ela já não pegou, ela já pegou que ela pegou no primeiro mandato, no primeiro mandato dela, porque a evolução que teve dos últimos 20 anos, a gente teve uma crescente no desenvolvimento de Arapiraca. Então, isso é notável. Qualquer pessoa que, por mais que na cidade vê o investimento que foi feito em infraestrutura, né? Por mais que nós tenhamos problemas, e todas as cidades têm problemas, é natural que você encontre uma cidade, você não tem uma cidade do porte de Arapiraca que não tenha nenhum problema estrutural, um problema pontual de um esgoto, um problema pontual de buraco, problemas ainda de pavimentação, mas se você olhar o volume de coisas que foi feito em Arapiraca, o crescimento dela, você vê que nós temos um número extremamente positivo para mostrar para a população. E a gente espera, e vamos deixar também desafios para o próximo governo. O desafio de conseguir arrecadar tributos municipais. Tem arrecadação própria, que é um grande problema. Arrecadação própria é um grande problema. Nós evoluímos nos últimos 2 anos, a gente tem evoluído bastante na arrecadação própria. Mas, você ter ideia,
a arrecadação, embora a gente faça tudo o que tem de ser feito, faz inscrição de dívida, gera certidão de dívida ativa, manda para... Mas não consegue atrair, né? Mas a gente tem aqui uma taxa de arrecadação de impostos de IPTU de 20%. Terrível. 20% de arrecadação de imposto. Lucas, a gente vai ter que encerrar aqui, mas eu faço o seguinte, a nossa conversa vai continuar. A gente vai continuar ainda conversando e a gente vai trazer a prefeita Célia Rocha aqui, vamos convidar a prefeita, já deu entrevista para a gente várias vezes e vai voltar, mas eu quero continuar conversando com você sobre a questão de tributos, arrecadação própria do município. Você deu uma entrevista só para isso. Não, é só para isso, os números, arrecadação própria. Tem muita coisa que a gente tem que conversar sobre esses números de Arapiraca. E vamos conversar também sobre aqueles morcegos que gostam de sugar o sangue dos municípios, né? Encontram sempre nas prefeituras uma forma de ir lá. Prefeitura não é para sustentar a empresa privada ou entidades que têm outras finalidades. O dinheiro público tem uma finalidade para ser empregado. O bem-estar do cidadão. Tá, na coletividade e não de grupos. A gente vai encerrar por aqui, é uma pena, a conversa está muito boa. A gente tem muita coisa. Mas a gente vai voltar, eu quero que você volte aqui. Outra pauta, na próxima semana já, a gente pode gravar já outra. A gente vai estar sempre disponível, é um prazer estar aqui. É sempre um prazer para mim estar explanando para a população. É muito bom para a comunidade saber. Para a comunidade para saber desses dados, essas informações. Porque às vezes a gente termina fica distante da população. Preso, emaranhado da atividade. Preso no emaranhado de problemas que a gente tem que resolver todo dia, mas que estamos ali, é nossa responsabilidade, a gente se dispôs a isso, então a gente tem que estar lá fazendo com toda a fé de estamos fazendo o melhor. Tenho certeza, porque o Lucas, desde que assumiu a Secretaria de Finanças, vem dado celeridade e tem dado soluções para problemas que até então ninguém encontrava a luz. Essa, por exemplo, do leilão dos terrenos, olha, foi mão na roda e tem muita gente copiando, viu? Apesar da crítica, tem muita gente copiando a ideia daqui do Lucas, que foi dado em Arapiraca. Bom, ficamos por aqui, Lucas, e fica à vontade para se despedir, para dizer um até logo para o nosso telespectador. Um até logo ao telespectador e que eu sempre estarei disponível enquanto estiver na Secretaria para quaisquer esclarecimentos de qualquer ordem possível. Não na Secretaria, você vai ver como cidadão, porque o seu conhecimento é vasto, né? A gente quer sempre você no programa como uns entrevistados para conversar sobre economia de forma geral. Claro, estarei sempre disponível e agradeço o convite para que a gente esteja explanando aqui, discutindo e ganhando conhecimento, né? Porque levando informação para o cidadão que precisa da transparência, né? Que precisa, porque as redes sociais terminam distorcendo muitas coisas. É um grande avanço, mas também é um perigo, é um campo minado. É um campo minado, mas a mídia convencional consegue corrigir um pouco isso. Olhando para a gente, conversando, ver a transparência da coisa. Bom, ficamos por aqui, o tempo está estourado já, gravando aqui no Arapiraca Garden Shopping, que é nosso patrocinador, Grupo Coringa, esse grupo maravilhoso, com Café Coringa, Perocaba, né? Reserva Perocaba, Urbis Perocaba, que é o empreendimento, um dos investimentos mais sérios que tem aqui, Desmoto Honda, Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho e demais nossos patrocinadores. Voltamos na próxima semana.